pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo da costura do vestido de lastex e manga bufante. Então essa manguinha ela é bem legal porque dá pra usar de duas formas, então eu consigo usar ela ombro a ombro como está aqui, e eu também consigo usar ela sobre o meu ombro, ó, dessa forma. Então é uma peça bem legal de se ter aí no guarda-roupa. O vídeo da modelagem já está disponível aqui no canal, o link está aqui embaixo para quem ainda não assistiu o passo a passo da modelagem, que é uma modelagem muito simples, não vai base nenhuma. Então é bem facinho de fazer. E se você quiser adquirir a modelagem desse vestido, já está disponível lá na minha loja de moldes com um preço maravilhoso. E também tem cupom durante esse mês, tá? Esse mês de Black Friday tá com o cupom ANTECIPABF com 15% de desconto em todos os moldes da lojinha. Então aproveite que o link está aqui embaixo. E eu também vou deixar marcadinho para vocês aqui a descrição do cupom. Então entra lá e aproveita para adquirir os seus moldes. O tecido que eu tô trabalhando nessa peça é uma lese. Então o tecido principal do vestido é a lese e de forro eu tô usando uma malha de algodão. Essa lese é lá da Casa Boa Vista Tecidos, que é uma loja de tecidos que vende online. Vou deixar o link deles aqui e tem cupom para vocês também com 15% de desconto. Então é só usar o cupom Ingrid15 para ganhar 15% de desconto. Tá tudo aqui embaixo anotadinho para vocês. E a metragem que eu utilizei para fazer esse vestido é 1,30 m. Então eu aconselho vocês aí a comprar 1,5 m para não faltar tecido. Ah, e assista esse vídeo até o final que tem muita dica sobre o lastex, tá? Então aqui nesse vídeo eu vou responder para vocês dicas como o que fazer quando acaba a bobina no meio de uma carreira de lastex. Também vou mostrar para vocês alguns testes que eu fiz em tecidos diferentes para vocês analisarem como o lastex se comporta em tecidos diferentes. Enfim, tem várias questões que eu decidi colocar no meio desse vídeo para ficar gravado aí para vocês e vocês conseguirem, sempre que surgir alguma dúvida, recorrer a esse vídeo. Então é isso, espero muito que gostem do passo a passo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e não deixe de me seguir nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. Agora bora lá conferir. Já estou aqui com as partes cortadas do vestido, então eu tenho a parte da manga que não vai ser forrada. Eu tenho duas tirinhas que é para eu depois esconder o franzido que eu vou fazer na boca de manga. Então são duas tirinhas de debrum manual. Tenho aqui a parte que vai ser frente e costas, que são iguais. E tenho também duas partes iguais a essa, só que num comprimento menor. Eu vou até medir o comprimento dele para falar para vocês, que vai ser a parte do forro. Então a medida aqui do forro tá de 90 centímetros, tá? E a da minha peça tá com 96, que eu deixei um pouquinho a mais para margem de costura de bainha, enfim. Então ele tem um pouquinho a diferença só de comprimento entre o forro e a peça aqui total. Mas depois o forro talvez pode ser que eu encurte até um pouquinho mais, eu vou analisar e aí eu falo pra vocês conforme eu for costurando essa peça. Esse passo que eu vou fazer pra parte que é frente e costas, que é o mesmo procedimento, eu vou fazer em uma parte só, gravando pra vocês, e depois eu mostro o resultado final das duas partes que serão iguais, tá? Então aqui eu já peguei uma parte que vai ser a do corpo, e coloquei o lado direito aqui pra cima e vou colocar agora o lado direito do meu forro. E agora eu vou passar uma costura na overlock e depois uma costura com a distância de meio calcador na máquina reta. Agora eu troquei a bobina da minha máquina por uma bobina com lastex e eu vou começar a passar as carreiras de lastex nessa parte. Então eu vou pegar tanto a parte do tecido de lese, mas também o tecido de malha, tá? Que é o meu forro. Vou pegar as duas partes juntas, vou iniciar deixando aqui uma sobrinha de um pouco mais que meio calcador, vai dar quase 8 milímetros, quase 1 centímetro. E em seguida eu vou fazendo carreiras, tá? Com a distância de meio calcador ou um pouquinho mais que meio calcador. E eu venho com essas carreiras de lastex até essa minha marcação da lateral, que é a do pique. Então eu fiz esse pique só para indicar aonde eu termino as minhas carreiras de lastex. Se der uma carreirinha a mais, uma carreirinha a menos, não tem problema. É só para eu ter um ponto guia realmente de onde finalizar com o lastex. Mas vocês também podem fazer até a altura desejada. Se você quiser trazer ela até para uma cintura um pouco mais marcada, pode descer um pouco mais com essas carreiras de lastex. Então eu vou fazer isso nas duas partes, tá? Que vai ser uma parte frente e a outra vai ser a parte das costas. E para fazer essas carreiras de lastex eu também preciso soltar o meu ponto ali da máquina, que no meu caso o último ponto da minha máquina é o ponto número 5, tá? Que é o ponto mais largo que eu tenho.
E a cada carreira eu vou puxando, tá? Para iniciar, retrocesso e no final também sempre com retrocesso. Vim aqui mostrar para vocês o resultado do primeiro corpinho que eu já passei a costura em Lastex. Então aqui eu tenho o lado direito e o lado avesso, tá? Quando a gente estica, ele não pode estourar a costura, tá? As carreiras de Lastex, elas não podem estourar. E também ela não tá escapando, que é uma coisa que é algo que eu sempre recebo. Ah, minhas carreiras de Lastex, elas ficam escapando. Enfim, para não escapar, você precisa dar o retrocesso no começo e no final. Se você quiser fazer sem dar o retrocesso, também dá. Mas aí você precisa deixar uma margem, já que é para descosturar ali na beiradinha, porque ela vai descosturar. Mas eu indico vocês a fazer retrocesso no começo e no final. Por mais que às vezes pareça que ele fique um pouquinho embolado aqui na parte do retrocesso, é muito importante para ajudar a segurar essas carreiras. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é, caso escape, né, acabe a bobina, né, a linha de Lastex da bobina, o que eu indico vocês a fazer é recarregar a bobina, colocar na máquina novamente e dar continuidade de onde parou. Eu vou mostrar aqui um caso que eu tenho um retrocesso e eu abasteci ali a minha bobina e dei continuidade nessa carreira. Eu não descosturei e continuei, que também é uma outra opção, vocês podem fazer isso. Porém, nessas partezinhas que são bastante carreiras de Lastex, se toda vez que acabar na metade de uma carreira a linha da bobina, você for descosturar para começar novamente, você vai ter um grande desperdício de aviamento, tá? Então eu indico você dar o retrocesso e continuar a sua carreira normalmente. E eu vim aqui mostrar para vocês esse corpinho que já está costurado, à medida que ele ficou pronto. Ó, que no caso do meu, ele tá ficando pronto se a gente colocar ele bem certinho, tá? Lá no vídeo da modelagem eu me baseei numa medida de corpinho pronto ali com uns 34 centímetros. Mas aqui, conforme eu fui passando as carreiras de Lastex, ele fica realmente um pouquinho menor. Então por isso que você tem que ver bem a porcentagem que você vai jogar a mais na medida ali desejada, porque querendo ou não ele fica às vezes até um pouquinho menor do que o desejado. Que nesse caso não tem problema, tá? Porque a gente tem tudo isso, ó, pra esticar, pra trabalhar elasticidade mesmo no corpo. Mas é só uma medida que a gente precisa ter de base para realmente conseguir chegar ali numa medida parecida, tá? E eu tô aproveitando essa parte do vídeo por ser uma peça bem simples de costurar para tirar algumas dúvidas na parte do Lastex, que são dúvidas que surgiram através lá do meu Instagram, tá? Então se você não me segue no Instagram, corre lá me seguir, que eu sempre tô trocando ideias com vocês, e essas foram algumas dúvidas que surgiram, por isso que eu tô aproveitando para deixar registrado nesse vídeo. Então aqui eu já falei sobre a medida do Lastex, e o que eu quero falar também é que quando a gente começa a costurar, ainda mais quando você tá usando dois tecidos, que nem no meu caso, que eu tô usando a lese e a malha de algodão, ele vai dar um aspecto como se não tivesse franzindo, tá? O tanto que eu quero para esse Lastex. Ó, esse aqui é o outro corpinho com duas carreiras só. E aqui é o meu corpinho já pronto. Eu vou mostrar a diferença que dá de um corpinho para o outro. Ó, tem tudo aquilo ali de sobra. Então, o que eu preciso fazer é dar continuidade nessas carreiras até a minha marcação do pique. Então, eu vou continuar fazendo as carreiras de Lastex e ele vai automaticamente começar a franzir até chegar na medida parecida com esse outro corpinho aqui. Ele vai ficar exatamente igual a esse. Então, dependendo do tecido que você trabalha, você vai precisar realmente ajustar a sua máquina, né? Tensionar, soltar a tensão, soltar o ponto ali, ou trabalhar nas medidas de ponto de acordo com o tecido que você está trabalhando. Então até fiz um teste, mostrei pra vocês lá no Stories, aqui usando a mesma regulagem de máquina, tá? Então eu peguei a regulagem que eu usei pra fazer esse vestido e testei em um retalho de algodão cru, que deu esse resultado aqui, ó. E também testei a mesma regulagem em um retalho de malha, que é aquela malha tie-dye. Então ele dá outro resultado totalmente diferente. Então realmente vocês precisam testar.
E nesse caso, no começo do meu corpinho ali, eu até achei que não estava dando certo a minha regulagem. E eu percebi que era o tecido. Então o que eu fiz foi pegar um pedaço de tecido, né, de retalho, e eu fiz várias carreiras. Eu fiz tipo 8, 9, 10 carreiras para ter certeza do resultado final, do visual final. E o visual que eu digo final da peça é esse aqui, ó. Queria ver como que ele ia ficar, se ele ia realmente franzir mais do que estava aparentando lá nas duas primeiras carreiras. Então é isso que eu sugiro para vocês. Testem, comprem uma bobininha de lastex só para você testar realmente, para você ter uma ideia de como ele vai ficar pronto. Às vezes você começa a fazer e vai já se frustrar achando que não tá dando certo, mas às vezes é só você fazer mais carreiras para ele chegar na medida que é o desejado, que é franzir mais. Então agora eu vou dar continuidade nesse corpinho. Já está pronto aqui, então, o segundo corpinho, que é o mesmo molde. Frente e costas é a mesma coisa. Então agora, o que eu vou fazer vai ser unir essa lateral. Então ficou assim a parte de trás, ó, com o forro. E agora eu vou colocar direito com direito do vestido, para eu passar uma costura na overlock e depois uma costura na reta. Só que antes de fechar a lateral, eu vou também passar uma costura na overlock nas barras, tá? Então, a parte do forro eu vou passar já antes de fechar a lateral. Que daí esse vai ser o acabamento da parte do forro, tá? Apesar de ser malha, não precisar nem dessa limpezinha na overlock, eu gosto de passar só pra dar um acabamento. E essa partezinha aqui da lese, depois que eu fechar a lateral, eu vou e passo direto, sabe? Em anel. Já pegando parte de frente e costas. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e depois já vou para a máquina de costura. Vou aproveitar que eu vou passar uma costura na reta, na lateral, e já vou fazer o acabamento da bainha da lese. Então a parte do forro fica com a limpeza enchuleado, e aqui na lese eu vou virar 2 vezes de 1 centímetro e rebater uma costura na máquina reta. Parte do corpo finalizada, tá? Com bainha já feita também. Agora eu vou pra manga. No caso da manga, você precisa ter 2 tiras, pode ser de 3 centímetros, pela medida ali do teu franzido pronto na boca de manga, que no meu caso vai ser um franzido pronto com 28 centímetros. Então eu tenho que ter aqui no mínimo uns 30 centímetros, ó, eu tô com 31 centímetros, então vai dar bem tranquilo pra fazer. E o que eu quero mostrar aqui pra vocês é que algumas partezinhas desse meu debrum, por ser lese, ele sai bem na partezinha, ó, do bordado, então ele fica furadinho. E aqui eu fiz como se eu estivesse costurando essa parte já, só para vocês entenderem, ó. Eu vou costurar ele normal depois que isso tiver franzido e vou rebater ele aqui por cima. Eu vou dobrar e rebater por cima. Então ele vai ficar bem acabadinho, tá? Vou mostrar aqui do outro lado. Aí ele vai estar com a costura aqui. E esse buraquinho do bordado não vai ter uma interferência, tá? Não vai ficar mal acabado. A manga ficará pronta desse jeitinho aqui, ó, tá? Então eu já fiz de um lado, vou fazer o outro lado com vocês, ela é bem simples de fazer. E já vou explicar o acabamento que ela vai ficar aqui, ó, que é sujeirinha de overlock, tá? Porque como eu vou fazer como se fosse um debrum, que você pode fazer tanto em aparelho, mas no meu caso eu estou fazendo manual, a gente precisa nesse caso ter uma saída. No caso, como a ideia não é ter nenhuma abertura, né, como se fosse ali abertura de carcela, enfim, eu preciso utilizar daí a abertura da lateral da manga, então por isso
ponto que ela fica sujinha de over aqui. Então agora eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer essa manga na prática. Então aqui eu tô com o lado avesso do meu tecido. Eu vou passar uma limpeza na overlock nessa parte superior, que é onde eu vou rebater o meu elástico. Em seguida que eu passar uma costura na over, eu vou pegar o meu elástico que tem aqui 34 centímetros e eu vou aplicar sobre essa costura, tá? De overlock. Então eu vou colocar ele aqui, vou puxar até a outra ponta para ele franzir e vou passar uma costura na máquina reta. Feito isso, eu vou dobrar esse elástico e vou fazer o mesmo esquema de puxar ele, só que agora com ele dobrado, tá? Então eu puxo até a outra ponta, que é para ele continuar fazendo o efeito depois de franzido. Então eu vou esticar ele dessa forma e vou rebater esse elástico também na máquina reta. Então ficou assim já rebatido na parte superior da manga. E agora aqui na barra eu vou fazer uma costura com o ponto mais largo que eu tenho, que na minha máquina é o ponto 5, para eu poder franzir. E depois que eu franzir, eu vou aplicar essa tira de debrum, do mesmo jeitinho que eu apliquei aqui. E depois eu vou aplicar essa tira de debrum manual. Aí eu venho aqui para explicar essa parte para vocês. Então agora eu vou puxar aqui, que eu deixei essa parte sem retrocesso, fiz retrocesso só lá no comecinho. E eu vou franzir essa boca de manga com 28 centímetros. E agora eu venho aqui com o debrum manual, vou aplicar ele aqui por dentro, né, na parte do avesso da minha manga. Vou deixar ele bem desse jeitinho, ó, e vou passar uma costura na reta, com a distância de meio calcador. Depois eu venho com ele pro lado direito, rebater a dobrinha desse debrum para esconder essa sujeirinha do franzido. E também passo uma costura na máquina reta. Agora, para finalizar a manga, eu vou dobrar ela assim, aqui ao lado direito. Eu vou passar uma costura no overlock, em seguida uma costura na máquina reta. E depois eu vou aplicar ela bem na lateral aqui do meu corpinho, tá? Bem na costura de lateral. Vou pôr lateral de manga com lateral do corpinho e passar uma costura na reta só para unir essa parte entre manga e corpo. Então, finalizei por aqui, só apliquei mesmo a manga na lateral e passei uma costura na reta, uma costura por cerca de uns 4, 5 centímetros aqui, tá? E é isso, espero muito que tenham gostado desse vídeo e do resultado final dessa peça no corpo. Esse molde já está disponível lá na minha lojinha, então o link tá aqui na descrição do vídeo. A gente se vê no próximo. Beijos e até lá!